Vila, as críticas do Zelensky são justas? O Brasil errou ao insistir num diálogo que inclua a Rússia? Não. A visão do Brasil em relação a essa questão e as ações diplomáticas são absolutamente corretas. É necessário buscar primeiro um cessar-fogo, depois um tratado de paz. Há questões históricas na região que muitas vezes passam ao largo. Vamos só lembrar que o ano de 1989 mudou a história dos últimos 50 anos, 60 anos, desde 1945. Foi um ano com muitas mudanças. Foi o ano que caiu o Muro de Berlim, né, a 9 de novembro. No ano seguinte, em outubro, se reunificou a Alemanha, o que era impensável, porque no ano anterior, tanto a Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, como François Mitterrand, presidente da França, falaram nada, que não queremos saber de reunificação da Alemanha. Em outubro de 1990 veio a reunificação. E em 1991, no Natal, o fim da União Soviética. Então, veja, no espaço de 2 anos, a radical transformação do mapa político da Europa Central e Oriental. E houve o compromisso do James Baker, então secretário de Estado americano, de que esses países da Europa Oriental que saíram do bloco soviético, do antigo bloco, não entrariam na OTAN. Isso foi descumprido. Então, há uma questão geopolítica, é chato dizer, mas tem que dizer, isso é verdade, história, que a Rússia que sucedeu boa parte do território da União Soviética, ela está cercada pela OTAN. E não havia razão nenhuma de entrar a Ucrânia... Era a antiga cortina de ferro. Aí você tem um cerco. Esse é um problema grave. É uma questão, não justifica a agressão, não estou justificando agora. Essa questão que os Estados Unidos estão entregando armas à Ucrânia, que pode atingir o território russo, inclusive tem regiões que auxiliam os atômicos, que os drones ucranianos atingiram agora dias atrás. Isso pode gerar uma situação muito grave, a mais grave desde 1945, porque o presidente russo já ameaçou a utilização de armas táticas atômicas, inclusive ameaçou a França recentemente, né? Então é necessário tomar muito cuidado nessa questão e a Ucrânia vai ter uma questão de trabalhar com a história real. Qual é a história real? Tem a região do Donbass, que a presença russa naquele de presença étnica russa, em grande parte, é dominante. Aquele território vai, no futuro, fazer parte da Rússia, senão isso aí não termina, infelizmente. Agora, Gessner, de que forma uma escalada na guerra afetaria a economia mundial? Olha, de uma forma dramática. Nós tivemos um pequeno trailer quando eclodiu a guerra, né? Já houve um impacto forte, reforçou o impacto sobre a inflação, a logística do comércio internacional foi alterada. Obviamente, isso foi agravado também com a guerra no Oriente Médio. Isso claramente aumenta a incerteza, muda o planejamento das empresas globais. É impressionante como a lógica de localização dos investimentos se altera. O mundo sobre o qual o Vila falava há pouco, da queda do Muro de Berlim, era um mundo que se abria logo depois, meados dos anos 90, a criação da Organização Mundial do Comércio, havia uma perspectiva de integração da Rússia à Europa, finalmente, depois de séculos de um afastamento. E, no entanto, isso houve, na verdade, um retrocesso. Nós temos hoje a formação de 2 blocos claramente distintos, depois países do Sul, como a Índia, como o Brasil, etc., que oscilam entre um lado e outro, quer dizer, uma nova versão de uma guerra fria, né? De uma guerra tecnológica, de uma guerra comercial, e, naturalmente, isso compromete o crescimento da economia mundial, o que, obviamente, é muito ruim para nós, brasileiros, que precisamos de um cenário de crescimento sustentado, de retomada do crescimento. Coloca, sem dúvida, essa tensão geopolítica é um dos grandes limitantes para a economia mundial e brasileira.